Continuando aqui resolvendo as questões da AFA, né, 2023, está aí a questão 21, a questão circuito elétrico, bem bacana essa questão. A questão diz assim, ó, o circuito ilustrado a seguir é alimentado por uma bateria ideal de força eletromotriz Epson igual a 12 volts, tá aí o circuito. A e B são 2 amperímetros ideais, K é uma chave aberta e C um capacitor de capacitância 10 milifarad, completamente descarregado. O circuito possui ainda 2 resistores ômicos, R1 e R2, cujas resistências elétricas valem 2 ohms e 10 ohms, respectivamente. Ao fechar a chave K, a intensidade da corrente IA, medida pelo amperímetro A, em função da intensidade da corrente IB, medida pelo amperímetro B, está corretamente indicado pelo gráfico? Ok, vamos lá. Primeiro a gente vai fazer por 2 etapas isso aí, né, gente? A gente vai fazer quando o capacitor está completamente descarregado e quando ele estiver completamente carregado. Então, primeiro, vamos ver o início, né? Quando ele está completamente descarregado. Então, capacitor, ó. Capacitor. Capacitor descarregado. Quando o capacitor está descarregado, gente, a carga dele aqui ó, é igual a zero. E você sabe que a capacitância é a quantidade de carga dividido por quem? Pela DDP, certo? Quando você faz isso aqui, ó, C vezes U, capacitância vezes a DDP, ela é igual a carga. Como a carga é igual a zero, C vezes U é igual a zero. Então, para isso aqui ser igual a zero, a gente só tem uma condição, né? É que a DDP seja igual a zero. E aí, o que é que a gente vai ter? Se isso aqui é igual a zero, gente, se a DDP, os terminais desse capacitor é igual a zero, é porque aqui a gente tem um circuito que é chamado circuito aberto. A DDP aqui, ó, nos terminais dele é igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é isso. A gente vai trabalhar com um circuito aberto ali. E neste caso, como esse circuito ele é aberto, o que é que vai acontecer? Quando eu fecho essa chave aqui, ó, certo? Aqui vai ter uma corrente elétrica, né, que vai sair desta bateria, vai passar pelo amperímetro e aqui, o que é que acontece? Você tem um resistor, né, ligado aqui com DDP igual a zero, então a corrente elétrica ela vai passar todinha por esse trecho aqui, gente, ó. Vai passar por esse trecho todinho aqui. E aqui vai ficar o quê? Esse resistor vai ficar em curto-circuito. E aí eu tenho a corrente que vai registrar esse amperímetro aqui, I de B é igual a zero. Então, essa corrente aqui ó, é a minha corrente que vai passar pelo amperímetro A. E isso daqui é I de A. E aí a gente vai calcular ela facilmente aqui agora, ó. I de A. Como a gente vai ter um circuito simples aí, né? Eu tenho uma resistência, eu tenho uma bateria e eu tenho uma corrente elétrica. Então, eu vou ter um circuito simples, ó. A corrente elétrica que está passando ali, I de A, é igual a Epson, a lei de Ohms generalizada, né? Dividido pela resistência que eu tenho ali, que é R1. Epson é 12 e a resistência R1 é igual a 2. Então, I do amperímetro A vai registrar uma corrente de 6 amperes. E a corrente registrada pelo amperímetro B é igual a zero. Então, essa é a primeira informação que a gente tem aí para a gente montar o nosso gráfico. Quando o capacitor está descarregado, a corrente que passa pelo amperímetro A é 6 e a corrente que passa pelo amperímetro B é 0. Tranquilo? Vamos ver agora quando o capacitor ele é carregado, né? Eu vou pegar isso aqui, né? Aproveitar para não escrever de novo, né, gente? Para ganhar tempo aqui, ó. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Ganhar tempo, né? Olha só. Vamos organizar isso aqui, né? Capacitor carregado. No capacitor carregado, agora vai acontecer o seguinte. Eu vou apagar aqui tudinho para a gente analisar, né?
no capacitor carregado, gente, a gente tem o seguinte, ó. A carga do capacitor, ela tá cheia ali, né? E aí não vai passar corrente pelo aquele capacitor, não vai passar corrente. A corrente que está passando por aqui, ó, corrente que está passando por aqui, ó, corrente que está passando por aqui, eu vou chamar isso aqui de I de A, né? Porque está passando pelo amperímetro A. Quando ela chega aqui, ó, não vai passar por lá, onde tem um capacitor, vai passar por aqui, ó. Olha como é fácil, ó. Vai passar por aqui. Então aqui é, vou chamar de I de B, certo, gente? Porque a gente vai ter que calcular, né? Mas como a gente tem um caminho único aí, né, de I de A e I de B, essas correntes têm que ser iguais, né? Então aqui, ó, vai passar uma corrente aqui, ó, I de B, e ela vai passar por aqui, ó, I de B. Pronto, a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui, ó. I de A vai ser igual a I de B. Eu já sei isso aqui. E a fórmula? A fórmula vai ser Epsilon dividido pela resistência equivalente. Só que aqui agora a gente tem dois resistores em série, né? R1 e R2. Então aqui, ó, vai ficar R1 mais R2. Certo? Então, Epsilon. Epsilon vale quanto? Epsilon vale 12. A soma de R1 mais R2 vai ficar 2 mais 10, que vai dar 12. Então, I de A é igual a I de B, que é igual a 1 ampere. Certo? Então, já calculei aí as correntes quando o capacitor está carregado, beleza? Aí agora a gente vai ter condições de montar nosso gráfico, né? Lembrando que esse gráfico que ele está querendo aí, gente, é o gráfico da corrente elétrica, I de A, em função da corrente elétrica I de B, né? I de B. Ok? Aí vamos lá. Vê só. Como eu tenho aí, né? Olha os gráficos que tá aparecendo aí, gente. Olha os gráficos que tá aparecendo, ó. Vendo? Você não tem uma definição, né? Então não tem alternativa. Tem que encontrar aqui uma função para representar esses gráficos aí, né? Então o que é que a gente vai fazer aqui? Vê só, uma das alternativas que eu vou usar aqui é o seguinte. Eu vou chamar isso aqui, ó. Esse ponto aqui, o meu potencial aqui é 0 volts, certo? Tranquilo? E aí, eu vou calculando a DDP em cada ponto desse circuito aí, né? Até voltar a esse ponto aí que é 0 volts. Então eu vou fazer essa trajetória aqui, ó, gente, ó. Vou fazer essa trajetória aqui, ó. Sentido horário. Tranquilo? Sentido horário. Eu vou fazer isso. E depois eu volto para aquele ponto ali vermelho onde está o potencial igual a zero. Então, vou dar uma volta completa, né? Então, lembrando aqui, ó, quando a corrente elétrica está no sentido contrário que eu adotei aqui, ó, tá vendo? Ó? Há um aumento de tensão aí, né? A DDP aumenta, então vai ser positivo, né? E como é que eu calculo DDP quando eu tenho resistência e corrente elétrica? É U igual a R vezes I, né? Então, R vale quanto? Ó, R2 no caso aqui. R2 vale 10. A corrente aqui, B, eu vou chamar de IB, né? Então, aqui vai ficar, ó. Vou fazer logo aqui, ó. 0, vamos começar aqui, ó. 0, 0, certo? Mais R2, que é 10, vezes I de B, certo? Aí eu vou chegar agora no resistor R1. Veja que está contrário àquela setinha verde que está ali, né? Então, mais uma vez, ó, mais, certo? R1, quanto é R1? R1 é 2, então vai ficar 2 vezes I de A, certo? Chegou agora aqui, ó, na bateria. Eu vou do potencial maior para o potencial menor. Então, a queda de tensão, né? Então, aqui vai dar negativo. Então, vai ficar menos o valor daquela bateria ali, que é 12. Aí, agora, ó, quando eu chego aqui, ó, eu vou voltar para o meu ponto zero. Então, tudo isso igual a zero. Ok? Então,
Então aqui vai ficar, vou organizar isso aqui, ó, vai ficar 2i de A, certo? Vou mandar para o outro lado, né, para o segundo membro. Vou mandar 10ib, vai ficar menos 10ib. Menos 12 vai ficar mais 12. Vou dividir toda essa equação aqui por 2. Aí vai ficar i de A. Aí vai ficar, ó, menos 5i de B, certo? Mais 6. Veja que essa cara dessa função que apareceu aí é justamente a função do primeiro grau, ó, desse estilo aqui, ó, y é igual a A vezes x mais B. Então isso aqui, gente, é uma função do primeiro grau, certo? Os pontos que a gente vai marcar aqui, ó, esse primeiro ponto, 6 para IA e 0 para IB. Então vamos marcar logo ele aqui, ó. Ó ele aqui, ó, marcadinho aqui. Aqui é 6, certo? Isso aqui é 0. Tranquilo? O outro ponto é quem? O outro ponto é 1 e 1. Então aqui, ó, vamos marcar aqui 1 e 1. Vamos supor que ele esteja aqui, né? Ó, então aqui eu tenho 1 para IA e 1 para IB. Tranquilo? E aí, como a função ela é do primeiro grau, ela é uma reta, né, gente? Ela é uma reta. E aí eu represento essa reta daí, certo? Perceba bem que essa função que a gente achou aqui, ó, quando a gente substitui aqui, vai dar todos os valores, ó. Por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho o y igual a 0, coloca um 0 aqui, ó, vai ficar menos 5 vezes 0 dá 0. I de A é igual a quanto? 6, olha aqui. Tá vendo? Quando o I de B for igual a 1, vamos lá. Quando o I de B for igual a 1, o que é que a gente vai ter aqui? Ó? Quando o I de B é igual a 1, vai ficar menos 5 vezes 1 dá menos 5, com mais 6 dá 1, ou seja, a I de A é 1. Então, bateu certinho aqui a função que a gente representou com aquele gráfico ali. Então, a alternativa aqui, gente, a alternativa correta é a letra A. Então, questão legal, bacana, né? E derrubou muita gente, né? Porque muita gente pensa que é uma exponencial aí, né? O gráfico de uma exponencial, porque pensa que é o gráfico da corrente elétrica em função do tempo, e não é. É a corrente elétrica em função de outra corrente. Então, alternativa aí, letra A, né? Galerinha linda, vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, indica para seus amigos para o canal crescer cada vez mais, ok? Um abraço, valeu, tchau, tchau, fui!